Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje temos o gosto de ter connosco o grande realizador e ator e jornalista e professor Rui Manuel Torres, que é licenciado em Ciências da Comunicação no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, mestre em Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico com especialização em Escrita Narrativa pela Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa, também bolseiro da Fundação Oriente e doutorando da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em Estudos Fílmicos e da Imagem. O realizador, ator, jornalista Rui Manuel Torres é de facto uma pessoa extremamente versátil e um grande artista que nós tivemos a honra de ter no Centro Científico e Cultural de Macau a apresentar-nos um filme documentário muito interessante, cujo nome era Cidade Ecrã. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, enfim... São mais, parece-me, mas espero corresponder às suas expectativas. E corresponde certamente. E vou já começar por lhe perguntar: encontra-se neste momento a realizar um doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em Estudos Fílmicos e de Imagem. Como consegue conciliar a atividade académica com a artística? Bom, no caso concreto, portanto, este é um doutoramento específico que trabalha no sentido do laboratório como prática artística, e essa prática artística faz parte da construção e do trabalho de investigação também do próprio doutoramento. Ainda assim, o doutoramento, no caso, tem vindo a ser não tão na agenda do dia como devia de estar, embora, portanto, o objeto do trabalho desse doutoramento, sim, mas não exatamente com enfim, o específico que esse processo determina. Mas, portanto, não há aqui propriamente uma antinomia ou uma dicotomia entre o trabalho do realizador e do produtor, neste caso, porque o objeto, porque é assim que funciona, portanto, também este doutoramento, quer dizer, portanto, a prática é um laboratório de investigação. Muito bem. Tem entre mãos o projeto Cadernos da China, 5 embaixadas Portugal-China. Este projeto será desenvolvido para doutoramento, na qualidade de série documental, já que implica a profunda pesquisa, nomeadamente em relação às figuras de embaixadores propostas, e cito Frei Lourenço de Portugal, Tomé Pires, Manuel Saldanha e Bento Pereira de Faria, os jesuítas e os ritos e o padroado português e Dom Frei Alexandre de Gouveia. Este projeto enquadra-se ou não no âmbito do doutoramento? Esse projeto é o projeto que foi proposto exatamente enquanto prática laboratorial do doutoramento. Uma das razões porque, enfim, tem vindo a ser adiado a conclusão do doutoramento é porque, se bem que a investigação já tenha sido desenvolvida e continuará a ser, mas a condição da produção dos documentários obriga a uma outra situação, que é, no fundo, aquela que determina a existência ou não dos próprios documentários na sua materialidade, que é, enfim, o orçamento, ou seja, a engenharia financeira
financeira para isso, sendo que também isso faz parte da questão do trabalho do doutoramento. E o que se tem verificado, infelizmente, é que por parte, não sei se tem essa percepção, mas no nosso país, não é? Para se filmar, não tendo apoio do ICA, é muito difícil, porque a indústria o ICA é o Instituto do Cinema e do Audiovisual, já teve outros nomes, no fundo, portanto é o organismo que cumpre, enfim, portanto, as diretrizes das políticas culturais públicas, não é, dos governos para o audiovisual e o cinema. Bom, o projeto já foi apresentado, mas o júri, porque depois, portanto, o ICA tem uma maneira de funcionar também bastante, enfim, sui generis, de alguma maneira. É uma comissão, não é uma comissão, são em regra 5 pessoas, portanto, exteriores ao Instituto, que determinam quem é que filma ou quem é que não filma, isto é, quais são os projetos que são apoiados. Isto é uma coisa que permite, por um lado, portanto, ao ICA, enfim, portanto, não é o responsável pelas decisões que são tomadas, mas por outro lado também implica dá-lhe distanciamento, conforto, sim. Depois, portanto, para além desta situação que em regra, enfim, imagine-se, por exemplo, o Ministério da Agricultura ou da Economia ou um outro apresentava um projeto, não é? E havia um grupo exterior. Isso, aliás, portanto, parece começar a ser uma coisa, estou-me agora a recordar das recentes eleições nos Estados Unidos da América, e vai haver um personagem que parece que vai ter alguma preponderância, sim, nas decisões e macro. Também é exterior, e que também é exterior. Exatamente, é por isso que eu estou a dizer isto. Mas esse, enfim, tem bom, em resumo, o projeto não foi ainda possível. Mas pode ser que venha a ser no futuro. Pois, no futuro tudo é possível, não é? É isso uma das condições do futuro, embora, portanto, seja muito condicionado pelas práticas do presente. E é, aliás, isso que determina e obriga a uma atenção àquilo que se faz no momento em que estamos. E até, se calhar, uma atenção, um bocadinho de pressão. Estou aqui, estou vivo. O que é que se passa com o meu projeto? Não é assim, um bocadinho de suave pressão. Suave pressão. Aliás, isso pode introduzir uma outra questão que é muito interessante do meu ponto de vista e que também tem a ver com o doutoramento e que é o papel do soft power do cinema, não é? Portanto, o cinema enquanto soft power, isto é, portanto, o lugar do cinema nas relações externas, na comunicação externa de Portugal. Importantíssimo. Importantíssimo, mas muito ao que se verifique e como se, enfim, atendendo à realidade, não negando isso, porque é evidente que é uma coisa, uma dimensão bastante afastada. Nem sempre bem aproveitada. Raramente, parece-me, portanto, essa dimensão. Então vamos ajudar a aproveitar isto e vou já lhe perguntar,
porque recaiu a escolha sobre estes embaixadores. Quando nos fala dos 5 embaixadores, o Tomé Pires, Manuel Saldanha, Bento de Faria, Bento Pereira de Faria, os jesuítas e os ritos e Dom Frei Alexandre de Gouveia, porque é que escolheu estes 5 embaixadores para seu futuro projeto de doutoramento e não outros? Bom, portanto, na realidade são 8 as grandes embaixadas que podemos e devemos considerar, atendendo, enfim, às fontes disponíveis, não é? Mas dessas 8, essas 5 são, de alguma maneira, ainda mais relevantes. E porquê? Porque pela sua dimensão, pelo momento porque em que aconteceram e pela sua pelo contexto e pelo como é que foram exatamente. Nós consideramos lá no Centro Científico e Cultural de Macau que Tomé Pires foi o primeiro embaixador na China mandado à corte de Pequim. Não sei se em 1520, não sei se isso... Não, a primeira embaixada da Europa. Eu disse portuguesa. Não, mas, pronto, mas é uma embaixada que resulta de uma decisão papal, não é? E nessa embaixada o embaixador escolhido foi um português. Curiosamente ou não, quer dizer, portanto, acabou por não ser ele a conduzir e a ser realmente o embaixador, mas não deixa de ter sido ele o primeiro. Ele teve uma morte, diz que não sabe ao certo, mas diz que possivelmente morreu em Cantão. Nunca chegou a Beijing. Não, o primeiro Frei Lourenço de Portugal. Exato, que acabou por ser depois estar a ser o Vaticano acabou por o enviar já não para a China, não é? Nessa embaixada, mas para ali para Marrocos, portanto ficou aqui mais perto, mas foi o primeiro, portanto o que esse projeto para além, enfim, da condição histórica da realidade, pretende é dar nota, não é, da relevância de Portugal, mesmo no contexto europeu, e da sua especificidade com a China, não é? Porque o lugar de Portugal nesta relação, que é cada vez como se, enfim, é uma evidência, é absolutamente central nas dinâmicas contemporâneas. Portugal tem é o único ou o primeiro país, não é, que de forma contínua e há mais tempo teve e manteve relações nem sempre formais, houve alguns períodos mais informais, mas não deixavam de ser relações e de grande proximidade e portanto, muito, como sabemos, através da centralidade nisto tudo de Macau, não é? Porque é uma relação que quase 500 anos. Exatamente. Quase 500 anos, e primeiro começa por ser informal e depois passa a formal, ou seja, com o assentamento. E depois houve um período também informal, porque quando foi da Revolução de 49, portanto houve um corte de relações, não é? Portanto, diplomático, retomado em 79. Exato, corte de relações formal. Pois.
Mas informalmente continuávamos a contactar através de Macau. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte, e sabendo como Macau tem sido importante, quais são as principais diferenças entre ser realizador de documentários, já vamos à questão de Macau, de documentários como o de Macau 1213 e de documentários ensaios como Cidade Ecrã? Quer dizer, há uma diferença entre ser realizador de documentários e de documentários ensaio? Quando nós tivemos a oportunidade de ver passar a Cidade Ecrã no CCCM e vamos ter no futuro de ver Macau 1213. Há alguma diferença entre fazer documentários e documentários ensaio? Sim, há. O documentário ensaio, portanto, pretende, ou à partida apresenta uma leitura, uma tese, se quisermos, ou quer dizer, aborda, tem uma proposta, não quer dizer que os outros géneros não tenham, mas no caso concreto o 1213, portanto o Macau 1213 é um documentário mais próximo daquilo a que chamamos um documentário informativo, quer dizer, portanto é um documentário em que dá informação sobre a realidade, não é? Não quer dizer que nos documentários de ensaio isso não esteja, só que no ensaio há em regra, na verdade o género ensaio é um género que permite tudo, não é? Ou quase tudo, portanto é o ensaio. A reflexão filosófica. Pronto. Nos outros géneros não, também estará presente, não é? Há sempre um olhar do sujeito que está, há sempre qualquer coisa de autoral, não é? Porque as decisões de montagem, as decisões de câmara, enfim, isso faz parte. E acho que é, aliás, uma exigência, quer dizer, porque senão não enfim, estamos a olhar-se, deixa de haver obra, claro, não é? Portanto, claro, esta perspectiva do autor, e neste caso do realizador, é importante. Pois, o realizador é um autor da imagem em movimento, não é? Portanto, o cinema tem, enfim, enquanto disciplina, é uma área canibal, não é? Portanto, o cinema trabalha com todas as áreas, é uma espécie de ópera contemporânea, não é? Portanto, um melting pot. Pronto. No caso da Cidade Ecrã, aliás, esse é um dos objetos, dos temas, se quisermos, portanto, esta reflexão. Então, já agora, teve-se o gosto de passar no CCCM Cidade Ecrã, estando prometido outros filmes, documentários em janeiro ou fevereiro. Talvez em fevereiro, segundo ouvi dizer. Cidade Ecrã foi apresentado pelo professor Carlos Piteira. Neste documentário ensaio, mostra-se o olhar do mundo sobre os supermodernos indivíduos e hipermodernas cidades, orientado por uma visão cinematográfica das megapolis, onde as experiências decorrem ao jeito de cenas exteriores superficiais, ultra rápidas. Qual a principal mensagem, ou quais as principais mensagens que o realizador pretende transmitir neste documentário ensaio rodado em Macau, aeroporto de Hong Kong e no interior de um A380? O que esse documentário pretende é levar à reflexão, ou, portanto, pôr-nos na agenda uma relação que ainda não existe, mas que, do meu ponto de vista e do ponto de vista do documentário, seria muito interessante que existisse com potência, que é a coprodução cinematográfica entre Portugal e a China através de Macau.
E o documentário sustenta o porquê disso, porque, por um lado, portanto, o ecrã, a dimensão do ecrã é hoje uma dimensão presente no cotidiano, em qualquer lugar e a qualquer hora. O cinema, enfim, portanto, sendo uma arte popular, não deixa de ser, se utilizarmos uma linguagem de marketing, um produto estrela. Portanto, há produto estrela e fabricante de estrelas. Exato. E são aliás, as catadupas. E é essa dimensão também, portanto, que faz com que as pessoas, portanto, enfim, adiram, não é? Portanto, às narrativas, às histórias que são contadas nos ecrãs. E para o cinema português e para Portugal, na tal dimensão, há duas dimensões aqui. A dimensão da própria produção cinematográfica portuguesa, que infelizmente continua anémica quase desde sempre, não é? Quase desde sempre, não, desde sempre, na realidade. Portanto, nunca chegou a ser aquilo que potencialmente pode e se quer, ou, enfim, portanto, pensa-se que se quer. Hoje, mais do que nunca, se reparar, não sei, por exemplo, se tem essa. Existe cursos superiores de cinema no Minho, no Porto, em Aveiro, na Covilhã, em Abrantes, em Tomar, em Lisboa, em Beja. Está pujante. Parece Faro, pujante, parece uma área pujante. Onde, não, portanto, existem cursos de cinema, não é? Portanto, cursos superiores de cinema. Portanto, há um conjunto de profissionais, não é? Que são todos os anos lançados no mercado, ou ficam aptos para trabalharem neste setor, mas o setor não existe, não é? O que é muito complicado, mas isso faz-me lembrar a situação de outras artes no campo cultural, nomeadamente a literatura, a poesia, em que há imensas editoras, mas depois elas não conseguem desenvolver-se e não conseguem ir para a frente, e muitas abrem num mês e no mês seguinte já estão a fechar, e é tão complicado. Também é um setor bastante anémico, portanto... E aqui a coprodução é um regime de produção que permite e alavanca a capacidade de produção. Em regra, sendo que é possível de outras formas, mas em regra, portanto, existe acordos de produção entre os Estados, isto é, portanto, o ICA terá que ter um acordo de produção com um organismo que na China... Ou na região administrativa especial de Macau, não? Na região administrativa especial de Macau, portanto, também, mas não é, quer dizer, repare, uma cidade chinesa tem, mesmo das mais pequenas, 10 milhões de... 10 milhões ou mais, não. Enquanto Macau tem 600 mil, quase 700 mil habitantes, mas não chega a 1 milhão. Não se trata aqui de... Passa sempre por Macau, mas o acordo com Macau é a China, não é? Portanto, é uma região administrativa especial, mas da China, não é? Portanto, como sabemos. Portanto, os acordos, e para Portugal, quer dizer, e para o cinema, Macau é sempre central em tudo isto. Não é isso que está em questão. Agora, a China é que é, não é? Quer dizer, o mercado, a população é
É a China. O público-alvo. É? Sim, só Xangai tem 25 milhões de habitantes. Não é? Exatamente. Pronto. Ora bem, esse acordo que eu há anos, olha, desde 2012, coloquei isso, enfim, tentei falar na altura lá no ICA. Isso seria uma lança em África, melhor dizendo, uma lança na China. Isso seria. Mas por razões, enfim, que não sei se são de razão, esse acordo, esse acordo que já poderia existir, porque já houve inclusivamente visitas de altas patentes, individualidades. Sim, portanto, cá, lá, enfim, não existe. E depois ainda há uma outra situação. Portanto, não existe e não... Por isso é que eu falava, através da Fundação Macau ou através do Instituto Cultural de Macau, seria talvez mais fácil chegar à China para... Não, mais fácil era mesmo, portanto, fazer o acordo de coprodução, não é? Assumir e fazerem isso, porque não há nada que impeça. Portanto, Portugal continua a ser um país soberano, quer dizer, somos um país que está na União Europeia, mas a União Europeia ainda não centraliza, quer dizer, há olha, mais uma vez um caso de soberania partilhada, não é? Agora de outra maneira, mas não impede ainda, e nem vai impedir, porque tudo indica que o caminho tem que ser mesmo outro. As decisões soberanas do Estado português, quer dizer, Portugal, até porque como qualquer pessoa conseguirá entender, as relações históricas de Portugal não são as relações da Alemanha, nem são são muito específicas as nossas, são muito singulares. E a nossa política externa tem que ser feita em função disso, não dos interesses da União Europeia, mas de acordo com os nossos próprios interesses. Estou totalmente de acordo. Totalmente de acordo. E então, portanto, esse documentário, portanto, o que pretende é exatamente lançar a discussão sobre esta situação. O que é ótimo. Da relevância e da importância que tinha, ou que terá, ou que tem, enfim, para Portugal existir a possibilidade, essa relação também com o cinema, quer dizer, o cinema ser um ator, um ativo nas relações Portugal-Macau, Macau-China, não é? E vamos ver se de facto deixou lá a semente para que se desenvolvam. Há projetos, o que é curioso também, mais uma vez, por exemplo, há um projeto que é uma longa-metragem, neste caso de ficção, que se chama Em Trânsito, que é rodada em Portugal, em Macau e no sul de Espanha, que inclusivamente houve um momento em que antes de apresentar o dossiê no ICA, aos famosos, ao júri, não é? Nos concursos, apresentei no Ministério, houve um despacho do próprio Ministério assinado pelo Ministro, na altura era o Luís Castro Mendes. Luís Castro Mendes. Poeta, também poeta. Exato. Que afirmava, portanto, dizia que os serviços tinham considerado de interesse, a primeira questão em regra é o interesse cultural do projeto. Pois bem, portanto, isso não teve qualquer... E é o Ministro
que diz, mas não teve, infelizmente não teve ainda o eco. Não, esse ainda terminou ali, porque aquilo era aquele concurso, não é? Pois. Portanto, o concurso acontece, tem uma decisão e o assunto está encerrado. É voltar a experimentar com este ministro. Sim, eu estou à espera de conseguir ter uma conversa breve com o nosso ministro. Exato, com certeza que sim, e um dos objetivos, porque na realidade, neste momento, eu até tenho um parceiro produtor no Porto que, através de uma outra forma de montar financeiramente o projeto, já nem necessitaria do orçamento, do avalo. Não é do avalo, sim, mas não necessitaria dos fundos do ICA. O que era, de facto, já uma grande ajuda. Mas para isso é preciso que haja uma carta que permita, quer dizer, porque nós somos muito burocráticos. Aliás, dizem que foi por essa razão que nós somos 27 na União Europeia e não 28, porque a Grã-Bretanha se terá dissociado do projeto da União Europeia, justamente dizendo que com esta burocracia nós não conseguimos funcionar, nós não estamos habituados a este ritmo de burocracia. E dissociaram-se e foram-se embora e passámos a ser 27 na União Europeia, e nós não fugimos à questão da burocracia, ainda não a conseguimos contornar, mas eu espero que venha a ser possível, até para que projetos interessantes como o seu, como alguns que já aqui falou, se possam vir a desenvolver. Agora, mudando um bocadinho para algo que mas se quiser ainda acrescentar mais alguma coisa sobre isto, mas de acordo com as tradições budista e taoísta, na meditação podemos escolher as imagens que melhor nos encaminham. No primeiro caso, para o nirvana, no segundo, para o bem-estar espiritual. Fonte essencial da saúde para o corpo e para o espírito. Concorda com estas posições que têm a ver com as imagens? As imagens são fundamentais para o equilíbrio homeostático da pessoa. Sim, concordo, enfim, portanto não é uma área que eu investigue exatamente, mas eu lembro que na cidade de Ecrã passavam tantas imagens, umas atrás das outras, que de facto... Mas o equilíbrio, não é? Portanto, há um lado, quer dizer... Uma das diferenças entre o Ocidente e o Oriente tem a ver com a relação com a transcendência, não é? Portanto, e a maneira como nós nos posicionamos e como eles se posicionam, não é? Portanto, nós aqui temos uma relação mais dicotómica, não é? Portanto, o bem, o mau, o negro, o branco, e portanto a Ásia, e nomeadamente portanto a Ásia budista e taoísta, não é? Portanto tem uma relação harmoniosa, não é? Mais portanto, imanente, não tanto transcendente, sim, mas mais imanente. E em que hermenêutica, no fundo, não é? Portanto, de uma relação com a totalidade, em que não há propriamente uma separação. Tem que haver. A ideia da harmonia é central na China, não é? Portanto, inclusivamente no governo e na prática do governo da China, desde procurar sempre. A harmonia. Não é? Portanto, ainda que seja tensional, mas procurar sempre a harmonia. Desde quando isso não acontece, há ruptura, não é? É assim que a história tem acontecido, não é? E portanto, as imagens aqui seriam imagens para o cinema seria visto como produção de imagem, e portanto um bom filme levaria à possibilidade de meditar e levaria à possibilidade do equilíbrio e da harmonia. Os filmes levam sempre porque um filme é um filme para cada espectador, não é? E no espectador contemporâneo, portanto, há aquilo, o Rancière chama a atenção para isso. Aliás, tem um texto que é a questão do espectador emancipado, não é? Portanto, o espectador hoje
não é? Não há público, há públicos, não é? E cada é como, aliás, na leitura de um texto também, portanto, mas é uma viagem, cada texto é uma viagem. Cada texto é uma viagem. E cada filme também. Cada espectador vê o seu filme, não é? E como vê o seu filme, quando conversa com o outro que viu o filme, com certeza que se gera ali, portanto, diferentes abordagens, perspectivas, e o filme continua a funcionar e a existir para além do momento em que foi visto, não é? Portanto, mesmo que ele não fale com ninguém, porque também pode estar um dia qualquer, vai estar sentado e vai acontecer qualquer coisa ali. Lembrar daquelas. E a propósito, quais são as suas paisagens mentais preferidas e as que mais o estimulam ou enervam? Paisagens mentais pode ser de um próprio filme, de um filme que fez, ou uma imagem que o estimule, uma imagem que o enerve, mas que faça, que seja criativa, que o faça avançar. Eu não sei responder. Gosta de todas. Depende do dia, não é? Sim, é provável. Seguramente que sim. Ora bem, sim. Foi ator em vários filmes. Por exemplo, em Preto e Branco e Inês de Portugal, realizado por Carlos de Oliveira, ou em A Hamlet, encenado por Carlos Avilés, em Viagem, com a encenação de João Mota, em Ilha do Oriente, com a encenação de Filipe Laféria, ou ainda na série Contos Fantásticos, com realização de Noémia Delgado. Qual foi o papel que maior satisfação lhe deu desempenhar? Bom, portanto, aí nem tudo é cinema. Não, há teatro. Pois, eu já lhe vou perguntar qual é a diferença. Gostei de todos os trabalhos, sim, foram importantes e interessantes. E todos o fizeram crescer. Todos me fizeram crescer, sem dúvida. Talvez que a experiência do trabalho bem, por um lado, a experiência da Comuna foi importante, até porque foi onde eu fiz o curso de teatro com o João Mota antes de trabalhar com eles, não é? E portanto também estava numa fase de crescimento mesmo, inicial e tal. Enfim, foi coisa. Mas o trabalho do Hamlet com o mestre Carlos Avilés foi uma experiência muito importante, porque ele era de facto um especialista em Hamlet, em Shakespeare. E em Hamlet também, não é? E nós, portanto, o trabalho do teatro é um trabalho de envolvimento também, não é? Portanto, de submersão num contexto, e na altura, portanto, isso foi no Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Gulbenkian, numa altura em que havia um festival anual, e estávamos tipo 5, 6 meses, portanto, entre preparação e depois representação. E foi fantástico, porque de facto o Shakespeare é um universo. É mesmo. Existe alguma diferença na postura de um ator de cinema relativamente a um ator de teatro ou de televisão? Cinema, teatro e televisão. Uhum. Existe alguma diferença? Se quiser, eu, quando vou representar no cinema, preciso de ter despertos os mesmos lados da mente e do cérebro de quando vou representar no teatro, ou no teatro preciso projetar mais a voz, ou há alguma diferença que faça teatro, cinema e televisão? E na televisão posso relaxar, porque até posso ter o papel mesmo à minha frente e escuso de decorar os textos, porque está ali alguém que está a mostrar o papel e não tem que decorar os textos. Há alguma diferença? Há diferenças, isso
com certeza que também varia, enfim, cada ator terá, mas há diferenças, não é? O teatro repete-se, embora nunca se repetindo, não é? Mas no cinema aquela cena tem que ser resolvida naquele dia, porque senão, portanto, é um problema. Mas há uma relação completamente diferente, porque uma coisa é estar a representar para uma câmara, não é? Sendo que não está a representar para a câmara, está a representar para o ator com quem contracena, e para um público que também não está ali, mas e no espaço de teatro, não é? Portanto, não, as coisas é ao vivo, são isso cria relações diferentes, dinâmicas diferentes, tensões diferentes. Eu, enfim, gosto, mas são técnicas também diferentes, obriga, porque... E não se sente mais à vontade no teatro, ou no cinema, ou na televisão? Onde é que se sente mais à vontade? Bem, eu ultimamente não tenho representado, portanto não sei, mas eu gosto de cinema, gosto de cinema, também gosto do teatro, não é? Mas no cinema tudo depende, porque também pode ser. Quando era jovem e era ator, a coisa era havia assim uma tensão muito grande, e que eu até desaconselho, acho que não é nada necessário. Hoje em dia, mas também não se pode perder a noção do momento único, não é? O rigor, mas quer dizer, não é por estar excessivamente, não pode estar preocupado, quer dizer, porque senão também as coisas não vão à vontade. Não é? Portanto, aliás, é uma das críticas que se fazem ao cinema português, que não é tão natural como outros tipos de cinemas, em que os personagens são mais naturais a representar, se calhar estão em menos tensão, não é? Pois, eu não vejo, não comungo dessa até porque eu acho que houve uma grande diferença, né? Eu acho que hoje o cinema português o problema do cinema português é não existir, não tem mais problema nenhum. Tem atores. Ainda bem que me diz isso, porque eu quero lhe perguntar como posiciona o cinema português nos contextos europeu e norte-americano. Quer dizer, o cinema norte-americano existe, obviamente, ninguém discute, com grandes metragens à maneira de Hollywood, e o cinema europeu, o cinema italiano, mas alguém vai discutir que o cinema italiano existe? É uma coisa fantástica, sempre que há um filme italiano são realmente muito bons, e portanto não posso generalizar, mas então como é que no contexto europeu e norte-americano situa este cinema? Não existe mesmo? O cinema português não existe? Bom, quando eu disse que o cinema português não existe, o que eu quero dizer é que o cinema, enquanto atividade, enquanto setor de atividade, não existe. O cinema português existe. O cinema português existe. Vou já chamar aqueles dos anos 50, em que nós ríamos perdidamente. Desde com o Vasco Santana. Sim, portanto, o cinema português tem características que foram, aliás, identificadas. Quer dizer, o próprio cinema não está fixo, não é? Quer dizer, o cinema que se fará amanhã não será necessariamente o cinema que foi feito. Mas há várias escolas, tipo Escola Manuel de Oliveira. Há uma escola, aquilo que se caracteriza por escola de cinema. Há uma escola de cinema português, a Escola de Cinema Portuguesa. Foi identificado, quer dizer, tem a ver, por um lado, com uma certa liberdade, uma liberdade autoral, portanto, tem a ver
com alguns temas que também estão quase sempre presentes no cinema que tem vindo a ser produzido. Mas o cinema português é todo o cinema que seja feito em Portugal e por portugueses, e isso será sempre cinema português, não é? Precisa de mais financiamento. Agora, precisa é de existir enquanto setor. Quando falou ainda há pouco do cinema americano, não é? E de Hollywood, Coppola, Megalopolis, por exemplo. O cinema americano, quer dizer, por exemplo, a América ou os Estados Unidos da América não teriam a percepção das pessoas perante a América, não é? Mas seja em Itália, em Portugal, ou em Marrocos, ou em qualquer lugar, não seria a mesma se não existisse Hollywood, a tal questão do soft power. O soft power é muito importante. É Hollywood, foi Hollywood que faz com que se tenha uma ideia dos Estados Unidos da América, não é? E nós temos que arranjar uma Hollywood em Portugal. Não, enfim, não sei. Não seria Hollywood, mas qualquer coisa semelhante ao nível de soft power. Estou totalmente de acordo consigo. Deixe-me terminar perguntando-lhe quais são os filmes documentários que organizou para apresentar no CCCM agora no início de 2025. Então, portanto, gostaria de o Macau 1213, não é? Portanto, a série, esse continua, portanto, atual, portanto, porque, enfim, portanto, já há algumas alterações, mas não significativas do ponto de vista da temática que trabalha ali, os documentários trabalham, que é exatamente dar a ver a importância e a relação de Portugal com Macau, não é? Portanto, o que é que e as dinâmicas que estão a acontecer. Portanto, é uma série de caráter mais informativo, sendo que tem um olhar, ou vários olhares, porque há vários intervenientes, não é? E gostaria muito de ter essa, enfim, passar esses trabalhos. São 3 documentários. E novamente a Cidade Ecrã. A Cidade Ecrã, porque faria 2 sessões mais interessantes para a discussão e conversa, que também é muito interessante, e ficaria muito grato, e estou muito grato ao CCCM por essa possibilidade. E nós também lhe ficamos muito gratos a si, Rui Torres, por esta possibilidade que nos dá de mostrar os seus excelentes documentários. Muito obrigado, Will. E os meus agradecimentos também à Rádio Freguesia de Belém. Muito obrigada e até breve. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.